Olá, tudo bem? Como vão vocês? Vamos lá, vamos para mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos falar de ecologia e nós vamos falar das regiões zoogeográficas. O que quer dizer regiões zoogeográficas? São regiões planetárias, então o planeta está dividido não mais nos continentes, mas agora de acordo com algumas barreiras, com alguns acidentes geográficos que acabam causando um isolamento ou uma condição específica para um grupo de animais. Então, grupos de animais que serão encontrados somente naquela zona geográfica, naquela região geográfica. Às vezes, uma ou duas regiões podem ter a ocorrência de mesmos animais, tá? E para isso, cada uma dessas zonas ou dessas regiões recebem nomes especiais, né? Então, a zoogeografia é o estudo destas zonas ou dessa distribuição destas zonas, que são 6, né? Tá? Então, a distribuição geográfica dos animais nos diversos continentes, né? Ok? Mas a regra não é continente, ok? Chamo isso a atenção de vocês. A regra não é continente, mas sim algumas barreiras geográficas ou algumas situações geográficas climáticas que determinam a ocorrência de animais em um local e não em outro local. Normalmente são barreiras, tá bom? Então, proposta pelo naturalista inglês chamado Alfred Russel Wallace, os animais podem estar dispostos em 6 regiões zoogeográficas, né? Então, quais são? Neártica, toda essa região acima do México, né? Pega aí uma parte sul do México e sobe. E aí nós temos a região neotropical, que é da parte do México para baixo até o fim da América do Sul. E nós temos também as 2 calotas polares, né? Então nós temos as 6 regiões zoogeográficas mais as 2 calotas polares, tá? Temos aí a zona paleártica, né, que é a zona da Europa e da Ásia. Então existe aí uma estrutura diferenciada, e no sul da Europa, norte da África, porque nós temos ali o Mediterrâneo, nós temos o deserto, né? Então isso determina uma grande barreira para que os animais avancem de uma região para outra. E aí nós temos a região etíope, ou Etiópia, né? E nós temos também a cordilheira do Himalaia, né? No sul da Ásia, né? Ali na China, na Índia. E aí nós vamos ter a região indonésica ou oriental, né? E depois ainda nós temos uma região chamada Austrália, né? Ou australiana. Então são essas 6 regiões. Então nós vamos vê-las aí. Que característica? Então, mesmo com a tendência de dispersão para a busca de alimentos, né, os animais começam a buscar alimento, mesmo assim eles vão chegar a um momento que eles encontram uma barreira que eles não conseguem transcender, né? Então, as aves são diferentes, mas os animais, mamíferos, répteis, né, insetos, vai chegar uma barreira ou climática, ou geográfica, ou ecológica, que vai impedir que esses animais mudem de um local para outro, tá? Então, por esta razão, cada região apresenta animais característicos e distintos entre si, né? Tá certo? Então, cada região tem a sua característica, tanto vegetação, clima, quanto tipo de animais. Só que se considera um grupo, né, de características, e se considera onde estão esses animais, né? Por exemplo, nós podemos falar que o bicho preguiça está na Amazônia. Nós não temos bicho preguiça aqui no sul, nativos daqui do sul.
mas foi trazido. Então, em alguns zoológicos, em alguns centros de pesquisa, nós temos a presença dos bichos preguiças. Então, eu vou pedir para vocês, assim, zoológico é bem bonito, é bem bacana, centros de pesquisa é bem bacana, aí nós temos alguns lugares com espetáculos com animais. Esses lugares onde tem espetáculos com animais, aquários, que mantém um animal em cativeiro, evitem, pessoal, tá? Evitem. Ah, mas aí eu nunca vou conhecer. Não, vai conhecer sim, um dia você vai conhecer. Um zoológico bem estruturado, onde você veja que o animal está sendo muito bem tratado, tem um espaço grande de movimentação, de locomoção, possa conviver com outros indivíduos da sua espécie. Então já são locais mais saudáveis. Mas agora, por exemplo, um circo, um local de exposição, de espetáculo lá, né? Ficam expondo as baleias, os golfinhos, fazendo peripécias para cima e para baixo. Vocês imaginem vocês vivendo nessas condições. Então vamos evitar isso, né? Vamos tentar ser conscientes nesse sentido. Tá? Então cada região tem um tipo de específico de animais e de condições. Então, exemplo, neotropical. Qual que é a neotropical? Do sul do México para baixo, né? Tá? Que está separada da neártica, que é para cima, então América do Norte, Estados Unidos, México, Estados Unidos, Canadá, Groenlândia, né? Tá? Pelo deserto da América Central. Então, o deserto do México, né, causa uma grande barreira geográfica que impede que haja, então, deslocamento dos animais da zona neártica para a zona neotropical, né? A região oriental, qual que é a região oriental? Lá da Indonésia, da Malásia, né? Que se isola da Paleártica, que qual é? Que é a Ásia, a Europa, né? O norte da África, o mar Mediterrâneo, né? Pela cordilheira do Himalaia. Então a cordilheira do Himalaia e o deserto do Saara acabam gerando uma barreira, né? O deserto do Saara divide a região paleártica com a Etiópia e com a região oriental, tá? Então, região neártica formada pela Groenlândia, Canadá, Estados Unidos e norte do México. Ausência de macacos, então não existem macacos naquelas regiões, né? Naqueles países, tá? Marsupiais, como os marsupiais da Austrália. E xenartros, que é o tatu, o tamanduá, a preguiça, né? Então, lá nessa região, que é essa região amarela aqui, tá? Essa região amarela mais escura, é a região neártica, tá? Nós não temos principalmente esses animais. Então, formada por quê? Pelo bisão, né? Pelo caribu, pelo lince, pelo antílope, pelo lobo, pelo coiote, né? Coiote, o boi almiscarado, o castor, o urso, a puma, a águia, o falcão, tá? Então, claro que vocês têm que dar uma lida nisso aqui, claro que vocês têm que assistir um filme agora com um olhar diferenciado, então vocês não vão ver um macaco numa floresta nativa dos Estados Unidos, porque não tem, né? Tá? Como vocês não vão ver um elefante aqui numa floresta nativa do Brasil. Então vocês vão começar... Por que não tem? Porque são animais que se isolaram, são animais que não têm esse ambiente natural, tá certo? Região paleártica, que é a região formada pela Europa e pela Ásia, né? Mais transformada pelo homem. Por quê? Porque é onde está o maior núcleo aí humano, né? Pega a China, pega a Europa, né? E sofreu mais alterações pela produção da terra, são as terras mais antigas também, né? Então, Europa, norte do Saara, ao norte do Himalaia, né? Então, a parte da Ásia do Himalaia. Tudo para cima disso é zona
paleártica. Maior parte coberta por campos cultivados, possui algumas florestas, desertos e estepes. Então nós falamos aí dos desmatamentos no Brasil, nos países subdesenvolvidos, mas porque toda essa zona paleártica e neártica já foram transformadas, né? Já sofreram toda a ação humana aí. Então a preservação está aqui no Brasil. E vocês sabem que eu defendo a preservação, a conservação consciente, evitar o desmatamento, porque isso gera problemas climáticos, isso gera perda de biodiversidade, gera doenças, gera vários outros problemas. Mas também nós temos que ser conscientes de dizer e pensar. Estados Unidos, Canadá, Europa, Ásia já destruíram todos os seus ambientes naturais, já consumiram as características naturais desses ambientes, tá? Temos aí, por isso que eu estou falando, a super-região holártica, que é formada pela neártica mais a paleártica. Por quê? Porque o Alasca, que é a ponta oeste da América do Norte, ou da zona da região neártica, está muito próxima da paleártica. Então, pode que muitas vezes, que pelo frio intenso, a água se congele e os animais passem de uma área ou de uma região para outra. Muito raramente, mas isso pode acontecer. Né? Então, por isso que às vezes nós temos os mesmos animais em uma e na outra. Por isso é chamada de holártica, né? E também porque estamos o polo ártico, né? Lá no sul está o polo antártico e lá em cima está o polo ártico, né? Tá? E que daí então faz toda esta união da calota do norte do planeta, né? Principais animais, cavalo, olha lá, o urso também estava na neártica, o lobo também estava na neártica, né? Raposa, ouriço, cervo, rena, alce, javali, cegonha. Então o javali está lá na paleártica, mas o javali também está na África, né? Então, e por que eu estou falando do javali? Porque aqui no Brasil o javali se tornou uma grande praga, foi trazido para o Brasil, e aqui não encontra animais ou inimigos naturais. Então ele se prolifera em uma escala muito rápida. Então nós temos que ter muito cuidado com essas interferências de trazer um animal de uma zona geográfica para outra zona geográfica. Por quê? Porque ele pode se tornar uma praga porque não tem um inimigo natural. Não tem quem o controle, não tem quem o mate, quem o casse, né? A gente já falou isso lá nas cadeias alimentares, nas cadeias tróficas, que o leão mata o boi, né? Que o boi come a alface, né? Que a cobra come o coelho. Então são inimigos naturais. E aqui no caso do javali nós não temos, tá? Certo? Neotropical, a região da América Central para baixo do deserto da América Central, né? Deserto da América Central, e desce, pega a América Central, pega o Canal do Panamá, pega a América do Sul, pega toda a América do Sul. Então, essa é a região chamada de neotropical, tá? Então, abrange a América Central e a América do Sul, desde as terras baixas do México e das Antilhas até a Patagônia, que é o sul da América do Sul, né? Principais animais, macaco, xenartros, que é o tatu, o bicho preguiça, o tamanduá, né? Gambá, capivara, coelho, lebre, tucano, papagaio, gavião, peixe-boi, onça-pintada, são aí os animais que a gente diz endêmicos, são animais do local, né? Quando um animal não é do local, como o caso do javali que eu falei para vocês, ele é um animal exótico, ele é introduzido e aí ele pode causar um grande distúrbio, uma grande perturbação ecológica. Tá? Então esse é um grande problema. Isso acontece também com os vegetais. Alguns vegetais são introduzidos em ambientes que nós não temos um controlador deste vegetal e aí ele se prolifera, tá certo? Região etiópica, né? Ou paleotropical, né? Então lá na África, desde o Saara
ao sul da África, né? Madagascar e ilhas adjacentes. Nós temos uma formação específica de savanas, desertos, que são os biomas dominantes, e os principais animais são zebra, girafa, leão, tigre, elefante, camelo, avestruz, gorila, orangotango, pangolim, né? Então o que é o pangolim? É este bichinho aqui que é quase um tatu, né? Meio parecido com o tatu, só que ele é diferente, né? Tá? Nós temos o camelo, certo? Então, camelo com 2 corcovas, dromedário com uma, tá ok? Então, esta é a zona paleotropical. E a zona oriental, que é aquela zona que está abaixo da Ásia, né? Desde o sul da Ásia até Filipinas e Singapura. Nós temos topografias com montanhas de neves permanentes, então lá são as regiões mais altas do planeta, né? Então nós temos lá regiões onde tem neve o ano inteiro, tá? Densas florestas e alguns desertos, então é bem variado, né? Você vê aí muita altitude, desertos, florestas densas, né? Savanas, outros tipos de ambientes ou de biomas, e isso dá uma diversidade bastante grande. Então, elefante, tigre de bengala, pavão, macaco, gibão, né? Então, olha aqui o gibão, o elefante, o tigre de bengala. Então, são exemplos aí do oriental. Ah, nós temos elefante na África e temos lá na zona oriental? Temos, certo? Por quê? Porque no passado, lembrem que há uma teoria de que o planeta era uma única estrutura, né? Que formava a Pangeia, o período da Gaia, né? Então, isso com a entrada de meteoritos, a explosão de vulcões, a Terra se separou e formou os 6 continentes, tá certo? E a região australiana, né? Formada pela Austrália, Tasmânia, Nova Guiné e Nova Zelândia, né? Separada há mais de 180 milhões de anos. Por isso que os animais dessa região são tão diferentes, né? São muito diferentes. Olha aí, a koala, né? A tatuatara, o lobo da Tasmânia, o kiwi, o ornitorrinco, a équidna, o lêmur. Se vocês não lembrarem desses animais, busquem lá para vocês fixarem. São todos muito distintos de todos os outros continentes, né? O morcego foi o único mamífero moderno encontrado na região da Austrália, a região australiana. Mas acredita-se que ele foi voando de um continente para outro, de uma região para outra, né? De um continente para outro, não, mas de uma região zoogeográfica para outra, tá? Ok? Então, essas são as 6 regiões zoogeográficas, certo? Vocês precisam memorizar, precisam entender especificamente. Então, observem que eu tenho chamado a atenção de vocês aqui para não memorizar, mas para tentar entender, né? Para tentar entender principalmente não só para a prova, não só para o Enem, mas é entender para a vida de vocês. Quando a gente está passando, por exemplo, de um campo para uma floresta, ou para um cerrado, ou para uma caatinga, ou para o Pantanal, ou para a floresta atlântica, e aí a gente vai para uma zona de montanha, nós temos um outro tipo de vegetação, aí nós vamos para as Cordilheiras dos Andes com outro tipo de solo, com outro tipo de vegetação. Então a gente começa a perceber que são tipos diferentes de animais. Por quê? Porque existem estruturas diferenciadas. Disponibilidade de água, temperatura, vento, pressão, tipo de solo, tipo de vegetação. Isso tudo dá uma característica única para cada tipo de zoogeografia. Ok? Então, tá aí as 6 zonas ou regiões zoogeográficas que definem aí as nossas biodiversidades, e cada uma dessas zonas geográficas podem ter características específicas um pouco diferenciadas, como é o caso do Brasil, que nós temos aí 6 biomas que compõem o Brasil.
Tá ok? Então, pessoal, um grande abraço para vocês e até a próxima aula, né? E gravem, façam um mapinha de vocês, gravem o nome das regiões, gravem as características, lembrem o que forma, o que determina, o que é ali a história, quem que está controlando quem, tá bom, pessoal? Fiquem bem e até a próxima aula. Um grande abraço.